E aí, mais uma análise de hoje. Hoje vamos falar sobre o XPCA11, um fundo imobiliário, um fiagro, na realidade, que o inscrito pediu. Inclusive, se você não viu o vídeo do Banco ABC, eu vou deixar aqui no card, e do Tiganuns, vou deixar aqui no card também. Mas a gente comentou lá da ideia de ter uma área de membros aqui pro canal, assim que o YouTube liberar. E essa área de membros, qual que é o objetivo delas? Tanto poder responder o comentário de vocês mais rápido, pode responder até em vídeo, ter um grupo de WhatsApp para poder trocar essa ideia, falar, olha, fiz essa movimentação, mostraria algumas movimentações da minha carteira, enfim, ter esse grupo de WhatsApp, também ter uma chamada de vídeo uma vez por mês, Zoom, Meet, que você pode abrir a câmera e abrir o microfone e começar a falar, tirar dúvidas. Então, eu tenho essa ideia de trazer isso aqui pro canal, essa área de membros, assim que possível. E se você tiver qualquer outra ideia de algum benefício que possa ter para a área de membros, deixe aí nos comentários. E também se você participaria ou não dessa área de membros, fechou? Aqui no relatório do mês de outubro do XPCA, o XPCA, o que aconteceu com o XPCA? Né? O XPCA, ele é um fiagro, então ele tinha dívidas do agronegócio, de CRAS, e teve a recuperação judicial da AgroGalaxy. Até aí, já não estava indo muito bem, né? O fundo já estava sofrendo com a desvalorização, por causa que esse setor do agronegócio tem sofrido, mas até aí o fundo estava tranquilo, mas aí depois ele sofreu uma desvalorização de quase 30%, né? E aí, aqui no relatório, eles vão comentar um pouco disso, só para iniciar, né, o ponto inicial de tudo aqui, a duration do fundo é muito baixa. Por que a duration do fundo é muito baixa? Né? O que é a duration? É o tempo médio que vai demorar para receber o seu capital investido, o capital inicial, de volta. Isso é a duration. Aqui é de 2 anos mais ou menos, então é um valor baixo, né? E aí, a duration é baixa justamente porque você está correndo um alto risco e você está emprestando dinheiro a curto prazo. Então a chance que dê errado é bem alta. Então todos os fiagros têm esse risco, só para comentar sobre isso, né? E aí o patrimônio dele é quase de $500 milhão, então é bastante gente perdendo muito dinheiro por conta dessa queda. Claro que não é culpa da gestão, não é algo assim que é um erro intrínseco da gestão, mas sempre tem que considerar que o fiagro ele é mais agressivo e a gestão que não for cautelosa num fiagro vai trazer muito prejuízo para os cotistas, né? E aí é que eles comentam, só um ponto interessante, que eu estava negociando o CRA Vamos há alguns dias atrás, e aí estava comprando no mercado secundário, e aí eles comentam justamente sobre isso, né? Que o spread entre um CDB, de uma operação ali bancária no segmento de agronegócio, e o spread de um título privado, um CRA, um LCI, um LCA, esse spread, né, a diferença tem diminuído, ou seja, a competição está aumentando, o que mostra que esse mercado está aquecido, né? Um ponto, assim, até contraditório para algumas pessoas, né? Acredito que o mercado de agronegócio agora tá indo para falência, que o mercado vai pro brejo, mas não, né? Realmente demonstrando que ele mostra alguns fatores aqui que demonstram que o mercado do agronegócio está sendo impulsionado e está aquecido. E aí ele comenta que além da AgroGalaxy não tem nada muito preocupante, mas tem 2 casos que eles querem comentar, que é a FS Bioenergia, que tá com várias notícias circulando aí que ela tá com problema de alavancagem, embora a gestora aqui, né, o fundo esteja falando que está tudo tranquilo e não tem maiores problemas. E a Solúbio, né, a Solúbio, que é controlada pela mesma controladora da AgroGalaxy, então tem já esse problema aí, não só aparente, mas também pro mercado. O mercado não quer emprestar tanto dinheiro pra Aqua, né, que é a controladora, por conta da recuperação da AgroGalaxy. E é muito interessante quando você tem um CRA, principalmente se ele for o principal da tua carteira, você acompanhar como é que tá indo o desenrolar dele. Porque antes de ter a recuperação judicial, esse CRA da AgroGalaxy já tinha pedido um alongamento para melhorar o fluxo, para tirar esse peso das costas da AgroGalaxy, e foi aprovado, né? E aí, então você pode ver que ele não vai de uma vez, ele não entra em recuperação judicial de uma vez. E aí aqui o fundo fala que para a AgroGalaxy era a melhor opção seguir a recuperação judicial. Me parece que o fundo tá tranquilo com essa recuperação judicial. Então não é um negócio que o fundo tá preocupado. Então, inclusive esse fundo aqui bem melhor que o GCRA. Se você tá procurando um fiagro, eu não iria no GCRA, sendo que eu tenho o XPCA na outra mão, né? Inclusive vou deixar o vídeo do GCRA aqui no card. Por quê? O GCRA, ele não considerou, mesmo tomando calote de várias operações, nenhuma delas ele considerou como perda. Já o XPCA, ele considerou metade da operação da AgroGalaxy como perda. Então, metade do valor que ele tinha emprestado, ele já considerou como perda. Isso foi marcado no valor patrimonial, ou seja, o valor patrimonial não está inflado, diferente do GCRA lá. E a gente também tem um valor muito fidedigno aqui, muito mais fidedigno, muito mais certo. A marcação do mercado que ele fez, demonstrando ali uma seriedade da gestora, diferente da Galápagos, né? Eu vou bater porque não tenho o que falar, né? O GCRA realmente é um case de fracasso aí, enquanto o XPCA não é o melhor fiagro para você investir. Acredito que possa ter opções melhores, mas também não é ruim, né? Ele não é nem maravilhoso nem ruim, ele tá ali no meio, né? E aí ele tem esses casos aqui, então, que é importante a gente comentar. E além disso, né, ele comenta aqui que tem uma subordinação, enfim, isso que é só importante você saber que ele considerou certinho, né, da forma certa se fazer essa questão do VP. Então esse VP não tá inflado, a gente pode seguir ele tranquilamente. E aí, a gente tem aqui na DRE
né, que se você é cotista do fundo, você viu que o dividendo caiu muito, né? Caiu quase metade do valor dele, caiu quase 50% de um mês para o outro e você fica assustado. E aí o fundo desvalorizando, o dividendo caindo, você fala o que está acontecendo. E aí, só para ter essa consciência, né, de que o fundo ele segue o regime contábil, o regime de contabilidade dele é o regime competência, assim como a maioria dos fiagros. Enquanto para fundos imobiliários, o regime contábil que a gente utiliza é o regime de caixa. Então, o regime de competência, quando você, por exemplo, o seu imóvel desvaloriza ou um CRA seu dá um prejuízo, ou perde valor, ou enfim, dá calote, isso entra para a DRE, entra como dividendo, entra como uma não distribuição de dividendo, entra como um prejuízo. E diferente de um regime de caixa, que se o imóvel do fundo desvalorizou, não tanto faz. Então, considerar isso, e aí o fundo, ele marca aqui, né, que no regime de competência ele teve um baita prejuízo e acabou agora nesse mês repassando o prejuízo que ele teve lá em setembro pro mês de outubro, tá tentando equilibrar as contas. Assim, eu não tenho a menor ideia de se o fundo vai continuar conseguindo pagar aqui esse 0,8 que ele pagava, ou 0,1, enfim, não tenho a menor ideia, porque eles não dão guidance e fica muito subjetivo. Aqui bem fechado, assim, bem neblinado, é como se você tivesse numa noite de neblina e você não consegue enxergar um passo à frente, só a gestão que consegue. Então, assim, eu não sei se o fundo vai conseguir manter o patamar de distribuição, se o patamar dele de distribuição vai ser esse, então é um ponto que tem que ser levado em conta, embora eu acredite que daqui até o final do ano ele vai voltar ali para o patamar de 0,06, mas eu não posso ter isso como certeza, né? Então eu fico nas sombras ali. E assim, embora o fundo siga esse regime de competência, a gente pode ver que o rendimento distribuído dele é muito mais similar, é muito mais colado no regime de caixa do que no regime de competência. Então eu fico com esse questionamento aí do que realmente está sendo feito pelo fundo, né? E aí, continuando aqui, a gente tem a taxa média de aquisição, eu acredito que esteja invertido, porque essa taxa aqui deve ser a taxa MTM e essa taxa aqui deve ser a taxa de aquisição. E aí, hoje a gente está falando de uma carteira majoritariamente CDI, que nem o KNCR, vou deixar o vídeo aqui no card também. E aí a gente está falando de CDI mais 5, ou seja, bem high yield, né? Bem agressivo, não é high grade, e IPCA, que é uma fatia de 12%, e IPCA mais 8, que aí já fica no medium risk, né? Nem tão agressivo, nem tão conservador, né? E aí a gente tá falando, não paga nem tão bem e não é tão tranquilo, então ele fica no meio ali. Claro que o meio, né, é uma média ali, não é ruim, né? Mas assim, na carteira de crédito do fundo aqui, nos CRAs que ele tem como devedor, a gente tá, os principais ativos do fundo, né? A gente, primeiro, tá falando de mais uma tabela incompleta, não tem LTV, não tem a data de tem a data de aquisição aqui, mas não tem também a taxa MTM, então não tem algumas informações aqui, e aí mais uma tabela incompleta, né? A operação de maior relevância aqui na tabela é esse FDIC, ele estruturou um FDIC para comprar algumas operações, mas acaba que, e a duration é muito baixa, né? Todas as durations aqui muito baixa, você pode ver que o recebimento do valor ali, em 1 ano e meio você já recebeu o dinheiro de volta, então é bem baixo essas taxas, que demonstra que essa agressividade, né, e a agressividade às vezes é um risco maior, né, mas aqui a gente falando do FDIC, acaba que por ser diversificado ele acaba não sendo a maior posição é justamente ali a FS Bio, né, porque tem a FS Bio 2 e a FS Bio 1, então sempre que você estiver analisando você tem que prestar atenção nisso, se o fundo tiver uma duplicata ali, tiver uma outra operação da mesma empresa, é um risco, é a mesma empresa devendo, se ela não pagar um, não vai pagar o outro. E aí a gente tem 9% na FS Bio, a gente também tem a Solúbio representando 5% e a AgroGalaxy representando 4%. Dessas operações aqui, a Solúbio, a SF Bio e a AgroGalaxy estão tendo alguns problemas aí, né? Então demonstra que as maiores posições que o fundo escolheu são posições que estão dando uma dor de cabeça, então isso já não é um ponto tão positivo aí para a gestão. Mas assim, sobre XPCA é isso, não tem muito o que falar, inclusive essa composição da carteira aqui bem completa, não tem quase informação nenhuma, então o vídeo do XPCA acaba por aqui. Mas se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e também deixa aí todos os comentários se você tem algum benefício em mente para a área de membros, que você queira que tenha, e também deixa o like aí, e também se você participaria da área de membros, então deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e deixa o joinha, fechou? É isso, é nóis e